Estava dando uma folhada em um dos meus livros de marcenaria quando vi este projeto de mini baú do tesouro e achei que seria um ótimo projeto para dar de presente para minha mãe. Espero que ela goste. A madeira que comprei para fazer o baúzinho é a timborana. Escolhi ela porque é bonita e dá um bom contraste com essas sobras de Itaúba que vou usar para fazer os detalhes. Depois de passar a tábua na desengrossadeira, deu para ver bem melhor o contraste entre as tábuas, e fiquei bem feliz com o tipo de madeira que escolhi. O primeiro passo da montagem é cortar todos os pedaços na largura e espessura correta. E comecei pela Itaúba, pois os detalhes são mais simples de serem cortados. Como muitos pedaços seriam cortados bem finos, colei uma fita sobre a serra para evitar que esses pedaços caiam entre a serra e o vão e causem algum tipo de acidente. E fui alternando entre a serra circular e a desengrossadeira até terminar de cortar todos os pedacinhos. O baú é feito de vários pedaços com larguras e espessuras diferentes, e por isso tive que perder alguns minutinhos para calcular a melhor forma de cortar para aproveitar a tábua ao máximo. E como o primeiro corte é na transversal, troquei o disco da serra por um disco de 80 dentes. Assim eu consigo um corte com acabamento bem liso. Já para cortes na longitudinal, eu gosto de usar este disco com 40 dentes, pois corta bem mais rápido, faz menos barulho, exige menos do motor e ainda deixa menos marca de queimado no corte. Cortar a tábua no meio na vertical é uma tarefa bem perigosa e deve ser feita com cuidado. Regula a serra um pouco abaixo da metade da tábua e corta o primeiro lado. Depois vira a peça e corta o outro lado, deixando uma conexão bem estreita no centro da tábua para que a peça não se separe em cima da serra. Separo totalmente os dois lados usando o serrote manual. E passo essas peças mais uma vez na desengrossadeira para remover as marcas de serra e deixar a tábua na espessura exata. Com todas as peças na largura e espessura correta, posso finalmente começar a cortá-las em seu tamanho final. A lateral do baú tem um formato característico e para fazer o seu layout resolvi usar o computador. Eu fiz o desenho da lateral do baúzinho no meu programa de desenho favorito, o Inkscape. Imprimi o desenho em escala real e usei fita dupla face para colar o desenho na peça a ser cortada. Cortar a peça desta forma na serra-fita funcionou muito bem, e o melhor de tudo foi que, como fiz o desenho no computador, bastou imprimir mais uma cópia que pude cortar as duas peças exatamente iguais. No centro da lateral vai ser colada uma peça que vai servir como base para fixar a parte de frente e de trás do baú, e marca o local de fixação antes de remover o desenho.
Depois de colar, eu prenso bem e deixo secar por algumas horinhas. Enquanto deixo as duas laterais secando, corto um sulco na peça da parte da frente e de trás, onde o fundo vai se encaixar. Minha primeira intenção foi de fazer o sulco com uma tupia, porém por sorte eu fiz um primeiro corte de teste em um retalho, pois não gostei nem um pouco do resultado. A guia paralela original, que vem junto com a tupia laminadora da Bosch, é bem ruinzinha de se usar. E quem já acompanha meus vídeos há mais tempo deve ter percebido que adoro uma desculpa para poder usar as ferramentas manuais. Mesmo que isso aumente um pouco as minhas horas trabalhadas. Uso a mesma técnica para fazer o sulco de encaixe do fundo nas duas laterais. Com todos os sulcos cortados, pude finalmente encaixar todas as partes e marcar a lateral para cortar a tampa, quando isso aconteceu. A lateral caiu no chão e a parte de cima se quebrou. Apesar do susto, foi fácil de consertar e agora que está pronto, nem dá para ver onde quebrou. Para separar a parte da tampa da parte do corpo do baú, cortei a peça da lateral usando serrote Ryoba, com um bloco guia para cortar o mais reto e fino possível. Tomei o cuidado de lixar todas as partes internas da caixinha antes de colar, pois depois de colado, seria impossível de acessar os cantinhos. O baúzinho tem uma leve inclinação na parte da frente e de trás. Transferi o ângulo para a lateral da peça e fui planando até atingir a linha em ambos os lados. E agora que terminei todas as peças da base do baú, pude finalmente colar as partes no lugar. E como tinha planos de usar estes mesmos sargentos na hora de colar a tampa, fiz questão de anotar a hora para ter certeza que a peça ficou secando por tempo suficiente. Após uma horinha, a cola já está seca o suficiente para remover os sargentos e posso começar a colar a tampa. Ainda tem dois reforços com um ângulo de 45 graus na tampa, mas acredito que seja mais por estética do que estrutural, pois esta tampa já está extremamente robusta. Além disso, comprei estes grampos de marceneiro especialmente porque o livro recomendou usá-los nesta etapa. E devo confessar que estou bem satisfeito com eles. São baratos, versáteis e funcionam muito bem. Deixei secar apenas tempo suficiente para poder remover os grampos e já colei o topo da tampa. Desta vez eu deixei secar bem e voltei a mexer na peça apenas no dia seguinte. Agora que a tampa já está bem seca, posso começar a arredondá-la para lhe dar o formato característico de baú do tesouro. Enquanto removia os sargentos da tampa, me dei conta que cometi um erro. Colei uma das peças com os veios no sentido contrário da peça do topo. E como eu vou usar a plana manual para arredondar a tampa, isso com certeza vai dificultar um pouco o meu trabalho, já que eu vou ser obrigado a planar no sentido contrário dos veios em alguns momentos. Mas mesmo assim, foi possível deixar a tampa bem bonitinha.
Para fazer com que a tampa fechasse perfeitamente, eu colei uma lixa de grão 60 na bancada com fita dupla face e lixei tanto a tampa como o corpo do baú até os dois estarem totalmente planos. Agora que o corpo e a tampa do baú estão prontos, posso adicionar os detalhes, e para isso vou usar essas repinhas que preparei no início do vídeo. Como são muitas repinhas e colar a lixa na bancada funcionou bem, resolvi usar a mesma técnica aqui, porém desta vez com 3 lixas de granulometria diferente. E como várias ripinhas terão de ser cortadas em um ângulo de 45 graus, resolvi montar um gabarito para esta finalidade. Trabalhar nos detalhes do baúzinho foi uma etapa bem relaxante. Corto um dos lados em 45 graus, marco o comprimento, corto outro lado, confere o tamanho, anota o lado que essa parte pertence e repete o processo. Isso até terminar todos os lados de todas as bordas do baú. Depois bastou colar cada uma das pecinhas no lugar. E para prensar as peças, eu usei apenas fita crepe mesmo. Fazer o detalhe que vai no topo da tampa deu um pouco mais de trabalho. Primeiro encostei a chapinha na lateral da tampa e copiei o seu arco. Depois usei o compasso, regulei-a na mesma largura das outras repinhas e copiei o arco novamente, desta vez com um espaçamento. Esta segunda etapa funcionou mais ou menos. Isso deve ser porque eu estava usando um compasso escolar. Cortei a peça na serra-fita e ainda fiz alguns pequenos ajustes até o detalhe se encaixar perfeitamente. Depois de deixar os detalhes da tampa secarem bem, chegou a hora de instalar as ferragens. E para isso vou usar essa dobradiça de metro que começo cortando no tamanho necessário. Faço um pequeno rebaixo tanto no baú como na tampa para deixar a dobradiça embutida. Faço os furos na lateral para as duas argolas e na frente para o fecho. Para o acabamento, eu fiz um teste com goma laca e com óleo de peroba e deixei a comunidade do Instagram decidir. Se você também quer acompanhar os meus projetos mais de perto e participar das decisões, não deixe de me seguir por lá também.
Muito obrigado por me acompanhar até o final de mais um vídeo. Fiquei muito feliz com o resultado e se vocês gostaram deste projeto tanto quanto eu, não esqueçam de deixar seu like e se inscrever. Um grande abraço e até o próximo vídeo.